Ele simplesmente me fez virar um merda. Esse cara é incrível, galera. Uma salva de palmas para esse cara, ele merece. Ouçam o que ele tem a dizer. Se eu puder olhar a plateia, se puder manter, legal. Fica ruim para a plateia? Não? Se puderem manter, agradeço. Pode liberar os slides na tela? Não, passar não, voltar. Pode voltar. Só queria saber se estava aparecendo. Pronto. Bem, deixa eu me apresentar, pessoal. Meu nome é Márcio Vaz, sou de Fortaleza, caso ninguém tenha ainda percebido o sotaque, né? Um ensaio mental, o Felipe falando, de repente chega o nordestino, dando continuidade. O pessoal, o que foi isso? Recebeu um espírito? Dá para estranhar. Mas vamos lá, era eu aqui chegando para dar continuidade. Eu peguei uma palestra e botei a arte de superar os desafios, já que é o que vocês estão vendo hoje aqui, né? Me chamo Márcio Vaz, sou de Fortaleza, sou psicólogo de formação, sou coach e sou palestrante profissional, né? Trabalho no setor corporativo, dou palestra para empresas. E sou escritor, né? Escrevo digitando com a boca. E a gente vai conhecer um pouquinho da minha história, dentro do linguajar um pouco corporativo, que é o meio que eu atuo. E o título vai ser A Arte de Superar Desafios. O primeiro que eu peço para vocês é um contrato de permissão. Eu digo que tudo na vida pode nos trazer um aprendizado, um ensinamento. Mas o primeiro passo é a gente se permitir. Quando a gente não se permite, quando a gente é crítico, quando a gente reclama, a gente tende a não aprender nada, porque a gente está sempre fechado. Uma palestra pode se acabar em 1 minuto, quando eu creio que o que ele tem a me dizer, em nada pode me afligir. Existem 2 maneiras de você constatar se uma palestra foi boa ou não. O primeiro é o nível de satisfação. Se o que eu escutei me agradou. Se o cara é didático, se é engraçado, se o assunto é relevante. Mas esse não é o mais importante. O segundo nível de medição é a sua eficácia. É aquilo que impacta na minha vida e que se daqui a 6 meses eu perguntar o que a minha palestra fez para você, qual foi o resultado que trouxe. Ah, Márcio, eu nunca mais reclamei da vida, ou eu usei uma técnica que você falou e revolucionou, melhorou na minha relação em casa ou no trabalho. E o que importa é o que impacta. E entendam, você pode ter um palestrante em cima do palco, excelente, mas não ter eficácia, ter só satisfação. A eficácia está em eu me permitir escutar o outro, e às vezes o cara passa 1 hora e não fala 59 minutos de nada que preste, e 1 único minuto de uma única fala pode me impactar e eu mudar a minha realidade. Então a gente pode mudar a nossa vida em 1 segundo, para melhor ou para pior. O meu foi no mergulho, em 1 segundo eu quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. Mas em 1 minuto também eu decidi um dia, através de uma escolha, e me reinventar, e me reinventei. Então tudo pode se dar em um instante. Eu aprendi um momento pela dor, e hoje eu quero ensinar pelo amor. Então vamos nos permitir a escutar o que eu tenho a dizer, e ver o que a gente pode tirar daqui de melhor. Ok? A arte de superar desafios. Pode passar. Primeira coisa que a gente tem que ter na vida é meta, né? Todo mundo tem um sonho. E para alcançar esse sonho, existem diversos desafios. Quem foi que já assistiu esse filme, levanta o braço. Pode levantar que eu não fico com inveja, não. Muita gente, né? Por que eu trouxe esse filme aqui? Para quem não assistiu, eu vou trazer um pouquinho o relato. O nome desse filme é Intocáveis. Ele tem muito a ver com a minha vida. É um filme baseado em fatos reais. Esse cara que está sentado na cadeira de roda, o nome dele é Felipe de Pouso. Ele tem muito em comum comigo, porque ambos somos tetraplégicos. Só mexemos a cabeça. A gente só tem uma diferença, que é na conta bancária. Ele é um bilionário, eu ainda sou um pobre lascado, né? Mas quando a gente tem uma meta, eu trouxe ele aqui como exemplo, por quê? Porque eu tenho uma meta que eu quero alcançar.
E qual é? Tetraplégico não é, porque eu já sou, né? O que é que sobrou? Ficar milionário. Quem está atrás dele é o cuidador dele, é o Driz. O Driz é um ex-presidiário, ele roubava joalheria. E aí o Filipe de Pouso quis que ele cuidasse dele, né, porque ele já tinha sido solto, ele foi lá para a entrevista, porque o Driz não tinha pena dele. E ele queria um cara que não tivesse pena dele. Esse cara também tem uma coincidência com o meu cuidador, o Edson, que veio aqui. O Edson também era ex-presidiário. Só que era um mero batedor de carteira, né? E o Edson também tem uma meta. Ex-presidiário já não é mais, né? É ser roubar joalheria. Ou seja, de um jeito ou de outro a gente vai ficar rico. Não tem por onde correr. Pessoal, brincadeira à parte. O meu sonho não é ser bilionário. E nem o do Edson é ficar rico. Se bem que isso também não é mal, não. Se ficar, veio por consequência. Eu trouxe isso porque a gente tem que ter uma meta. Que a gente usa um case de sucesso para poder seguir. E uma meta que eu digo aqui é o Filipe de Pouso, ele escreveu um livro. E eu tenho um objetivo na minha vida, que é ser um palestrante e um escritor reconhecido internacionalmente. No Brasil eu já venho dando minhas palestras, mas eu quero ir para fora. E eu me preparo para isso. Eu estudo inglês, eu amplio o meu campo, eu estou o tempo todo em formação, em busca de conhecimento contínuo. Para alcançar um dia, não importa quando seja, mas uma hora vai ser, porque eu estou no caminho. E aí eu trouxe ele como exemplo, né? Uma meta, porque eu quero ser um palestrante reconhecido. E ele escreveu um livro, e esse livro acabou virando um filme, que muitos de vocês assistiu, e que é muito bacana. Quando eu dou treinamento de integração de equipes, eu uso ele como exemplo, porque são pessoas que moram em culturas diferentes, um ex-presidiário, uma pessoa que era rica, e que acabaram se unindo nas suas necessidades. E isso é muito bacana. Pode passar a Fernandinha ali. Ok. Veja que quem está na cadeira de roda não tem só desafio, tá? Eu não posso passar o slide, mas em compensação a Fernanda pode. E veja como ela é gata, loura dos olhos azuis. Ela falou, quando quiser mudar, pisca. Eu falei, tu vai se apaixonar. Mas eu acho que sou eu que estou ficando apaixonado. Né? Nem tudo é tão difícil assim, né? Tem as suas facilidades. Pessoal, uma atitude pode mudar uma história. Eu vou repetir. Uma atitude pode mudar uma história. Existe no mundo, né, na psicologia organizacional, 3 competências que a gente chama de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento eu tenho que ter por quê? Porque eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Conhecimento eu aprendo numa palestra, lendo um livro, estudando, fazendo a faculdade. É o saber de vocês. Habilidade é quando eu ponho em prática. Aqui vocês são dentistas. Vocês se formaram, mas só aprenderam de fato a manusear o aparelho na prática do dia a dia. E atitude, né, então, a habilidade é o saber fazer. E a atitude, que é o terceiro pilar das competências, é o querer fazer. Eu sempre digo que é o mais importante, porque quando a gente quer, a gente busca conhecimento e gera habilidade. Só que eu sempre escrevo um artigo, outro dia eu estava falando, quando eu dou uma palestra motivacional, e eu pego uma turma despreparada, o que eu alcanço no final? Eu motivei uma turma que se sente agora com coragem, mas despreparada. Ou seja, eu motivei pessoas despreparadas. Elas saem acreditando no seu potencial, mas saem dando o quê? Cabeçada na parede. Em uma hora desiste. Eu dei combustível, mas combustível e motivação, uma hora acaba. Então, dentro de um processo de autoconhecimento, eu tenho que saber o quê? Que eu tenho que ter conhecimento, mas eu também tenho que ter atitude. Eu tenho que saber, dentro de um autoconhecimento, o que é que eu preciso mais. Eu conheço pessoas que têm muito conhecimento, mas têm pouca atitude. São inseguras, têm medo, acho que nunca sabem o suficiente. Ficam dizendo, eu tenho que me preparar cada vez mais. E não param de se preparar. Por quê? Porque são inseguras, têm medo. E eu tenho pessoas que têm muita atitude, mas têm pouco conhecimento. Então, o equilíbrio é o ideal. Ok? Pode passar. Mas, eu falei para vocês que o conhecimento a gente adquire através dos estudos, leituras, palestras, treinamentos. A habilidade é na prática do dia a dia. E a atitude, onde é que a gente adquire? Na faculdade da vida.
E essa palestra para vocês eu vou falar da faculdade da vida, do aprendizado do dia a dia, o aprendizado permanente e integral, em que todo momento a gente aprende, nos bons e nos maus, numa troca de conversa. Basta a gente ter um novo olhar sobre o mundo e sobre as pessoas. E o meu objetivo hoje aqui é levar vocês a ter um novo olhar, uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre o outro. Lógico, dentro de uma visão positiva. Porque dentro de uma visão negativa a gente não enxerga nada. O positivo é tirar o melhor de qualquer lugar ou de qualquer pessoa. Ok? Vamos lá. Pode passar, Fernanda. Vocês já ouviram falar em crise ultimamente? Alguém ouviu falar de crise ultimamente? Demais, né? É um contágio social. De fato, existe uma crise. Uma crise econômica, uma crise política, e no que ela impacta em nossas vidas. Só que a gente vive numa crise que todo mundo vive falando sobre ela, e geralmente isso gera um contágio, e cada vez mais parece que a gente se enterra. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. A crise para a gente não é novidade. A gente tem crise do dia que nasce ao dia que morre. Seja a crise que for. Porque ninguém nunca vai passar pela sua existência sem ter um problema. A vida é feita de perdas e ganhos. Nós vamos perder alguém que amamos, vamos perder o emprego, vamos ter um conflito com um relacionamento. Tanto na vida pessoal como na vida profissional. E eu tive a minha crise, uma crise existencial, em um certo momento da minha vida, que foi após o meu acidente. Eu, em 98, eu tinha 22 anos, eu era empresário, e eu estava fazendo faculdade em ciências sociais, estava próximo a me formar. Eu era uma pessoa emancipada, comecei nas vendas aos 15 anos, e com 19 anos eu já era empreendedor, me tornei empresário. Tinha uma vida voltada para os aspectos profissionais e intelectuais, estudo e a profissão. Mas, de repente, da noite para o dia, a minha vida mudou. Quando eu estava passeando numa praia em Fortaleza, e eu, ao colocar o carro em cima de uma balsa, ao atravessar o rio, eu resolvi mergulhar. Eu mergulhei nesse rio de ponta cabeça. Eu entrei de cabeça, como tudo eu fazia na vida. Só que o rio era raso e eu não conhecia a profundidade. E eu quebrei o pescoço. Na época eu era conhecido como cabeça dura, mas parece que o pescoço era mole. Ele não aguentou a pancada. E ali eu tive uma sequela e eu fiquei tetraplégico. Que bicho é esse? Perdi movimento de braço e pernas. A minha vida mudou da noite para o dia. Naquela época, eu digo que o dinheiro perdeu o valor, mas não a sua importância, porque tudo passou a ser mais caro. E ali mudou drasticamente a minha vida. Agora eu já não queria mais saber do lado intelectual nem profissional. O meu propósito de vida agora era a reabilitação. Primeiro eu queria sobreviver, porque eu fiquei 6 meses no UTI, entre a vida e a morte. Eu tive 2 paradas cardíacas, voltei com adrenalina, com fibrilador. Eu tive 2 paradas respiratórias. Eu fiquei ligado a um traqueóstomo, um cano enfiado na minha traqueia, uma máquina que respirava por mim. Isso durante 6 meses. Ao sair de lá com vida, eu fui morar fora. Passei 2 anos morando aqui em São Paulo, em Campinas, para fazer um tratamento experimental. E nada deu certo. Eu não tive nenhum ganho. E eu voltei para casa, para Fortaleza. Atualmente, pessoal, eu tenho 19 anos que eu sou tetraplégico. Durante 10 anos eu fiquei parado, em nome da tetraplegia. Eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça pudesse agregar valor no mercado de trabalho. Eu me coloquei na condição de quê? De um inválido, um pobre coitado. Eu passava mais tempo deitado do que sentado. Só que há 9 anos atrás, a minha vida mudou completamente. Porque meu pai, que já tinha mal de Parkinson, uma doença degenerativa, ele veio a infartar. E quando ele infartou, eu tive que assumir a responsabilidade da minha casa. E quando o hospital veio cobrar, eu descobri que a gente estava falido. Ou seja, eu descobri que nada é ruim o suficiente que não possa piorar. E dizem que um raio não cai 2 vezes na mesma casa. Mas lá em casa estava que nem um para-raio. Era eu tetra, meu pai com Parkinson infartado e eu descobri que a gente estava falido. Ou seja, eu acumulei 3 crises. Que às vezes a gente fala, eu estou numa crise. A gente não consegue o quê? Encontrar uma saída.
Mas foi ali que eu me reinventei. Ao chegar no fundo do poço, que muita gente quer ruim, mas o fundo do poço tem uma vantagem. Se eu estou no fundo, eu não tenho mais para onde descer. Agora eu só posso subir. E foi nesse momento. Mas eu pergunto a vocês, eu fiquei 10 anos parado em nome da tetraplegia. E de 9 anos para cá eu me modifiquei completamente. Eu me formei em psicologia, eu fiz várias formações em coach, eu já ministrei mais de 500 palestras, eu já escrevi um livro que já está na 5ª edição, eu estou prestes a escrever um outro livro que vai ser feito, o prefácio pelo Augusto Cury, ou seja, cheio de proposta, 500 palestras viajando pelo Brasil. O que foi que mudou? Se a minha condição é a mesma, a tetraplegia. O que mudou foi o meu modo de pensar. A partir que eu mudei o meu modo de pensar, tudo mudou. Agora eu pergunto para vocês, e o que me motivou? Eu fui motivado pela dor. Mas não a minha dor. A dor de quem? A dor do meu pai. Aquele que tanto me amou. Meu pai sempre fez tudo por mim. E quando eu vi ele numa doença que era degenerativa, que ele estava cada vez pior, e ele infartado, e eu pensando, e agora? Sem condições financeiras nenhuma para a gente manter uma doença dessa, vai ser complicado. E ali eu descobri o que significa a palavra motivação. O motivo que nos leva a ter uma ação. E o motivo que me levou a ter uma ação foi meu pai. E eu pergunto para vocês, qual o motivo que faz vocês estarem aqui hoje? Tendo que ficar 3 dias imerso em um treinamento, buscando a melhoria. Por que vocês estão aqui? Pela profissão? Porque vocês querem ser reconhecidos na profissão? Porque têm filhos em casa e querem dar boa qualidade, um bom ensino, uma boa educação? Porque querem ser orgulho para o pai? Porque querem ser um bom parceiro e dar uma boa vida para a esposa ou para o marido? Todo mundo tem um motivo. Vocês estão aliados com o motivo de vocês? Vocês estão constantemente pensando qual o motivo que me dá uma ação? Porque a gente sabe que a vida é difícil, a vida não é fácil. E todo dia eu acordo desanimado. Às vezes triste, às vezes desacreditado. Às vezes pessoas dizendo que eu não sou capaz. E eu me alimentando daquilo. Mas será que eu estou realmente, verdadeiramente ligado ao motivo que me leva a ter uma ação? E aí, Márcio, tudo bem, tu me fala, você encontrou qual foi o motivo que te levou a ter uma ação. Isso fez com que eu acordasse para a vida, eu me reinventasse. Mas, Márcio, tudo bem, beleza, e como é que a gente se reinventa? A gente tem que mudar o quê? Nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Até então, durante esses 10 anos, pessoal, para tudo eu tinha o quê? Uma desculpa, uma justificativa, que é o que nós todos temos. Desculpa e justificativa para não fazer as coisas acontecerem. E eu era assim, tanto na minha vida pessoal como profissional. E eu quero que vocês percebam que a nossa conduta humana é única só. É uma só. Ah, Márcio, discordo. Na vida profissional eu sou uma pessoa, na pessoal eu sou outra. Em casa eu brigo com minha irmã, mas não faço nada. Eu dou um tapa nela, mas no trabalho eu não brigo com o meu cliente. Porque tem uma consequência diferente. Mas a vontade às vezes é a mesma. Então, o nosso desejo, nossa vontade, nosso pensamento, ele é o mesmo, a nossa conduta também. O que nos diferencia do ambiente pessoal profissional é o resultado, são as consequências, né? São as regras sociais. Se eu faço uma agressão fora, eu sou preso, sou demitido, enfim. Então, tem uma consequência. Então, a gente vai entender que a nossa vida pessoal está imbricada com a vida profissional. Não existe aquele negócio de, na vida pessoal eu estou ótimo, na profissional está uma desgraça. Não tem como. O problema do trabalho a gente traz para casa. E mexe com a questão da potência, né? O sentimento, a autoestima, a autoconfiança e vice-versa. Não tem como dizer que estou no trabalho e estou bem, se eu estou com preocupação em casa, porque não tem como pagar as contas. Tem um filho doente, tem um filho que está envolvido com droga, tem um pai, enfim, não tem como. Então está tudo ligado. E a minha vida mudou pela faculdade da vida quando eu mudei o meu olhar. Eu comecei a ter o quê? Um aprendizado permanente. Integral. Eu aprendi com tudo, tanto com a vida pessoal como com a vida profissional. E eu vou mostrar para vocês agora como foram que esses aprendizados chegaram até mim. Eu, para tudo, dava uma desculpa. Meus amigos sempre me chamavam para sair, eu dizia não. E minhas desculpas estavam pautadas em quê? Nas barreiras físicas. Eu dizia que, não vou sair porque não tenho mais jeito de vir. Estava falido, vendi carro, não tinha como sair.
Não tinha banheiro adaptado, não existiam rampas. Então, eu sempre dizia que isso me impedia. Mas as pessoas diziam, né? Os amigos incentivavam. Márcio, né? Vai estudar. Tu perdeu o movimento do corpo, mas tua cabeça está preservada. Tu é um cara inteligente. Amigo nessas horas mente, né? Que é para incentivar. E eu dizia, não dá. E dava sempre as mesmas desculpas. E eu não fazia nada. Só que um dia, eu tive que me reinventar, querendo mudar a minha realidade. Meus amigos chegaram lá em casa, agora numa nova fase, em que eu me intitulei empreendedor. Eu passei a ser empreendedor de mim mesmo. E o que era ser empreendedor de mim mesmo? Era uma pessoa que sempre dizia não, ia passar agora a dizer o quê? Sim. E aí, nessa nova fase, um dia chegou 5 amigos meus lá em casa e falaram assim, Márcio, foram lá, a gente começou a conversar, vamos sair? E nesse dia eu falei, sim. E eles tomaram um susto, olha, o Márcio dizendo sim. Ele sempre dizia não, ele já sabia até decorado com as desculpas. Mas nesse dia eu disse sim. E eles olharam para mim e falaram, tu vai mesmo? Eu disse, vou. Ele, rapaz, pois vamos para casa, se arrumar, antes que ele desista. Foi todo mundo para casa, se arrumaram, vieram me pegar. E nesse dia eles me levaram para sair para onde? Para uma boate. Uma saída a grande estilo, né? E a gente foi para uma boate, quando eu cheguei lá, qual foi a primeira coisa que eu me deparei? 2 lances de escada. As minhas tão temidas barreiras físicas. E nessa hora um amigo meu, que era muito precavido, ele filosofou. Olhou para mim e disse, Márcio, lascou. E eu perguntei por quê. Ele falou, aí, 2 lances de escada. Eu falei, qual o problema? Vocês se mexem para quê? 5 machos. Dava para cada um pegar um na perna, um na outra, um no braço, num. Ainda sobrava um. Para puxar pelas orelhas, eu ia dizendo, vem por aqui, vem por ali. Mas esse meu amigo, que era muito precavido, olhou para mim e disse, Márcio, tu não entendeu. O problema não é para subir. O problema é na hora de descer, que a gente vê todo mundo bêbado. Aí eu falei, rapaz, agora você me arranjou um problema. Mas ser empreendedor, pessoal, não é só dizer sim, não. Não é só arriscar. É para todo problema encontrar uma solução. E naquela hora eu queria de fato mudar. Eu olhei para eles e disse, rapaz, vamos subir e curtir e nos divertir. Depois a gente já sabe que para todo bêbado tem um santo que ajuda. E outra coisa, eu já era tetraplégico, eu não mexia nada. Eu nunca ouvi falar que um tetraplégico caiu da escada e ficou pentaplégico. Isso nem existe. E nesse dia eu subi, eu curti e me diverti. E quando eu cheguei em casa, eu passei por uma noite de reflexão. Eu descobri que as barreiras físicas nada me impediam, mas o que me impediam eram as barreiras psicológicas. E é aqui que a gente se encontra. Porque eu não estou vendo ninguém aqui em cadeira de rodas, mas cada um pode ter dentro de si as suas barreiras psicológicas. E é isso que a gente vai agora destravar, certo? É essa mudança de mindset, a forma de pensar. Porque foi numa noite de reflexão que eu percebi que as minhas desculpas e minhas justificativas eram medo. Medo da frustração. Medo de falhar, de não conquistar aquilo que eu queria. E de uma noite para o dia, eu percebi, através da minha vida pessoal, que eu teria também uma capacidade de mudar a minha vida profissional. E aí eu pergunto aí para vocês, o que acorrenta vocês? Eu escrevo toda semana no meu site, no blog, um texto, um artigo. Toda segunda o texto eu estou lançando. E aí, esse foi um dos textos que eu escrevi. O que acorrenta vocês? E aí você vê ali que tem um elefantezinho com a corrente amarrada na pata. E não mais hoje em dia, mas antigamente, nos circos, os circos eles levavam animais. E se você fosse lá, você ia ver que um elefante, ele é preso com uma corrente na pata e um pino no chão. Só que um animal desse que pesa toneladas, você olha uma corrente na pata e um pino no chão, você pergunta, como é que ele consegue ficar preso a isso? Estranho, não? E aí eu vou dizer para vocês como é que isso acontece. Um elefante, quando ele é capturado na infância, quando ele é um filhote. E ele é levado ao picadeiro para ser adestrado, domesticado. E aí é colocado uma corrente na pata dele e um pino no chão. Mas ele é apenas um filhote. E ele tenta se libertar. E ele corre. Mas ele cai. Ele tenta, mas a corrente é mais forte.
E ele começa a ferir a pata e não consegue mudar nada. E ele começa a desistir. Por quê? Porque ele percebe que a corrente é mais forte do que ele. E ele cresce e se torna adulto. E por que agora ele não se liberta? Porque ele está condicionado a acreditar que ele não é capaz. E nós somos assim. Nós somos crianças e queremos ser super-heróis. Mas de repente alguém nos diz que a gente não pode voar. A gente acredita. A gente tenta e não pode. A gente tem sonho. E geralmente a gente quer ser o herói. Quer ser o policial. Quer ser o bombeiro. E nosso pai diz, isso não dá dinheiro. Você tem que ser doutor. Você tem que ser dentista. Você tem que ser médico. Você tem que ser advogado. A gente acredita nisso. A gente abandona os nossos sonhos. E aí o que acontece? A gente começa a ter desilusões. A gente começa a não acreditar que é capaz de fazer as coisas. E às vezes também, na própria educação, que às vezes é falha, porque a gente se forma para fazer o quê? Eu me formo para ser dentista para saber ser um bom dentista. Mas ninguém se forma para ser pai. E às vezes na educação, a gente pode ver na família, uma criança que está ali brincando e diz, papai, vou pegar aqui no copo, pai, não mexa aí, que isso não vai dar certo. A criança vai lá, mexe no copo, derruba. O que o pai faz? O que eu falei para você? Você não mexer aí. Olha o que você fez, um desastre. Tudo que você pega, você faz um desastre. Né? Testemunho de merda. Vai já para o seu quarto, dá um tapa no menino, bota de castigo, bota para ficar de cara na parede, ou não sai do seu quarto durante tantas horas. O que a gente está fazendo ali com essa criança? Quando a gente diz que ela é desastrada, que tudo que ela pega, ela derruba, que ela não sabe fazer nada. Não seria muito diferente se uma criança está brincando, pai, meu filho, cuidado, não mexa nisso. Mas se ele mexe e derruba, o pai fala, calma, pega um pano no chão, limpe, leva o copo para a cozinha. Não tem problema, meu filho, só tenha mais cuidado quando for mexer nisso. Qual é a diferença aí nessa educação? A gente está criando, às vezes, pessoas que vão ter medo e não vão se sentir capazes, porque aquele a quem ele depositava poder acabou não sabendo educar. Já outros não. Aqueles que entenderam que eu posso errar, mas eu posso refazer, consertar e dar continuidade à minha vida, as coisas, esse vai ter mais potencial. Ah, Márcio, isso é o único fator determinante? Não, não é. Não existe fator determinante. Cada pessoa internaliza do seu modo. Meu pai disse que ele tinha 8 irmãos e que na casa dele existia uma lei. Quando um errava, os 9 apanhavam. E o avô dele, o pai dele batia demais. Só que meu pai disse, eu não gosto de apanhar e nunca vou bater no filho meu. E eu nunca apanhei. Já um irmão dele disse, rapaz, eu sempre apanhei e me tornei um homem sério e bem sucedido. Meus filhos vão apanhar todo dia. E haja pé. Né? Então cada um internaliza e tira um aprendizado de uma mesma lição. E o importante é a gente estar atento para saber qual a lição e qual é o aprendizado que a gente quer levar para o nosso filho, através tanto da comunicação como do exemplo. Saber que, às vezes, sim, a gente pode ferir e magoar, que a gente vai estar acorrentado, e a gente não vai poder saber, mas vai poder o quê? Pensar, o que me acorrenta? Por que hoje em dia eu tenho medo? E tentar se descobrir. Porque é no processo de autoconhecimento que eu posso gerenciar os meus passos. Vocês jamais vão obturar um dente sem nunca ter passado por processo de conhecimento. A gente tem que saber o que vai fazer. E para a gente poder gerenciar os nossos pensamentos e nossas ações, nós temos que nos conhecer. Se nós não conhecemos o porquê do que me trava, como é que eu vou conseguir me destravar? Né? O porquê dos meus medos, por que eu vou conseguir me destravar? Então, pessoal, eu acabei me quebrando as minhas correntes quando eu comecei a reconhecer a minha capacidade. E aí eu peguei e fiz o quê? Eu passei a ter compromisso com os resultados. Eu não me culpabilizei, mas eu comecei a me autorresponsabilizar. Por quê? Porque quando eu me culpabilizo, eu me sinto pobre coitado, eu fico culpado, né, não me dá energia positiva. Mas quando eu me autorresponsabilizo, quer dizer o quê? Que eu sou responsável por conseguir sair daquela situação. Então foi nessa fase de empreendedor de mim mesmo que eu comecei a gerar compromisso com os resultados e eu me programei a curto, médio e longo prazo. O que eu fiz para me reinventar? Primeiro eu pensei, o que eu posso fazer parado?